Olá, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Como tem sido a sua semana, como tem sido esses dias? Faz um tempinho que nós não transmitimos ao vivo, devido às atividades do ministério, muitas programações, muitas questões a serem resolvidas com as igrejas dentro do ministério pastoral, e isso é assim mesmo. Mas graças a Deus estamos de volta juntos para meditar a respeito da palavra de Deus, para buscar direção espiritual, para que nós possamos crescer juntos em paz, alegria, satisfação, tendo o prazer de caminhar com Jesus Cristo ao nosso lado, sendo Ele o nosso melhor amigo. Então, a todos vocês que nos acompanham, vocês tenham a paz, tenham a graça, tenham a alegria de conviver com a pessoa de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que habita em você. Hoje eu quero agradecer muito a Deus e agradecer muito a expressão de todos os irmãos e irmãs, amigos de todos os lugares, das igrejas que anteriormente já passei, em outras denominações também, a família que esteve aqui comigo em Dracena, né, porque também a todas as igrejas do distrito de Dracena, desde Panorama até Pacaembu. Agradeço a todos pelo carinho, por estarem comigo neste momento tão especial que é o meu aniversário. Foi ontem o meu aniversário, dia 18 de setembro, mas no dia 17, que é o culto regular da igreja, foi reunido na igreja central de Dracena os nossos irmãos e irmãs de todas as igrejas do distrito, todos foram convidados, alguns não puderam comparecer e nós compreendemos, né, das suas questões pessoais também, mas todos os irmãos e irmãs de todas as igrejas do distrito de Dracena foram convidados a estarem para um culto de celebração especial pelo meu aniversário, que foi organizado por uma de minhas ovelhas, né? O Rafael, o casal Rafael e Adriana, um casal de amigos, e desta maneira nós fizemos ali esta celebração de um modo muito especial, em que todas as ovelhas estavam ali reunidas, né? Algumas ovelhas, como eu já disse, não puderam estar, mas foi um momento muito, muito especial. Então, a minha gratidão a todos vocês que se empenharam, a minha mãe, meu irmão, minha cunhada que estiveram comigo aqui também, eles moram em Valinhos, viajaram 650 quilômetros, um pouco mais de 7 horas de viagem para estarem comigo aqui. Agradeço, amo a todos, é claro, a minha mãe, Josabel, meu irmão Walter, a minha cunhada Giovana, Isabela, que é minha sobrinha, não pôde vir, mas todos são amados da mesma forma e acolhidos no meu coração como família. E os irmãos da igreja, acolhidos também da mesma forma como família espiritual em Cristo Jesus. Como eu já disse, tantos os de hoje do distrito de Dracena, de todas as 8 igrejas que compõem o distrito, tanto quanto as outras igrejas e outras denominações que eu já passei antes. A Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Cristo Vive de Valinhos, as igrejas batistas da região de Campinas e outras igrejas também adventistas, alguns dos nossos irmãos de denominações e igrejas, né, católicas, diferente das evangélicas protestantes, mas todos nós estávamos unidos no amor de Cristo pela fé que temos em Jesus Cristo e sabemos que todos somos cooperadores do Evangelho porque o amor de Cristo nos uniu. Então, a minha gratidão de coração, né, a todos vocês que participaram, minha gratidão especial pelo pastor Carlos Reis, que eu chamo de Carlinhos, porque é um amigo muito querido, ele e a sua esposa Estela estiveram também conosco, eles moram em Ribeirão Preto, e vieram, né, de longe, dessa distância, para estarem neste momento especial, sendo
o Carlinhos, né, o pastor Carlos Reis, o orador, o preletor ali deste momento especial de celebração. Fez uma mensagem fantástica, maravilhosa, que está gravada no meu coração, na minha mente, para a eternidade, assim como na mente e no coração de todos os irmãos que estiveram presentes ali. Todos gostaram muito da mensagem, da exposição bíblica, da centralidade de Cristo que o pastor Carlos Reis tem, da presença da irmã Estela, esposa do pastor Carlinhos, né, que esteve ali também. É um casal de fé, um casal de amor, um casal acolhedor, um casal que eu tenho uma grande estima, um grande respeito e tenho o privilégio de chamá-los de amigo. Então, muito obrigado também a eles, né, a todos eles. Refletindo um pouco a respeito da palavra de Deus, o texto de João, capítulo 10, versículo 10, e aí mostra um pouquinho do que nós vivenciamos, né, do que eu vivenciei ali domingo, juntamente com todos os irmãos e irmãs do distrito de Dracena, também os irmãos, alguns irmãos do distrito de Presidente Venceslau, que eu tive anteriormente, que é próximo aqui, estiveram conosco também, Carlos e Alice, agradeço muito a presença de vocês também. Então, aqui em João, capítulo 10, dos versículos 14 em diante, eu estou usando o texto da Bíblia, a mensagem, tem uma linguagem muito boa para nós tratarmos dessas questões de intimidade pessoal entre amigos. E aqui fala um pouco do ministério pastoral. João, capítulo 10, é um capítulo da Bíblia que fala muito a respeito da missão, da postura pastoral, do relacionamento do pastor e ovelhas, né, do verdadeiro pastor e aquele que é só um mercenário dentro do meio cristão, que infelizmente nós temos também, temos bons profissionais em todas as áreas de trabalho, sejam elas ministérios ou não, mas em todos os trabalhos, em todas as profissões, nós temos pessoas boas de princípios e valores e temos pessoas também que infelizmente não conservam esses princípios e valores que deveriam. Então, no ministério também pastoral também existe isso, no ministério eclesiástico existe isso. Então, Jesus faz uma ressalva, chama atenção a respeito disso em João capítulo 10. Ele está falando do verdadeiro pastor que segue o modelo de Jesus e daquele que é mercenário, que quando a ovelha tem algum problema, ele simplesmente a abandona porque ele não cuida da ovelha, ele simplesmente se alimenta dela. Mas quando chega no capítulo 10, versículo 14, nós observamos no texto o que faz, de fato, uma pessoa se tornar ovelha de um pastor. Assim como a filiação a Deus, ela é uma filiação de adoção inversa, porque Deus está pronto a adotar a todos. Somos nós, como seres humanos, que temos a oportunidade de escolhê-lo como Pai e assim passarmos a ser irmãos de Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo habitando em nós, nos conduzindo com sabedoria, com discernimento, sabendo a cada dia que Deus está presente em nós, Jesus Cristo intercedendo no santuário celestial e o Espírito Santo que habita em nós, levando aquilo que está na nossa mente, no nosso coração, diante do trono da graça de Deus. Então, seguindo este modelo eclesiástico de Jesus Cristo, este modelo pastoral, né, de Jesus Cristo, em João capítulo 10, a partir do versículo 14, Jesus ele diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem. Da mesma forma, o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Tenho mais consideração pelas ovelhas que por mim mesmo. Sacrifico-me se for necessário. Vocês também precisam saber que tenho outras ovelhas, além das que estão neste aprisco. Preciso trazê-las e ajuntá-las também. Elas, porém,
reconhecerão a minha voz. Então haverá um único rebanho e um único pastor. Observe como Jesus ele trata. Ele fala que tem ovelhas em todos os apriscos. O que é a analogia do aprisco? Apriscos são as religiões, as igrejas, as denominações diferentes. É por isso que nós falamos que existem adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, que estão em todas as igrejas, em todas as religiões, em todas as denominações. E desta forma, todos juntos é que realmente formam a igreja de Cristo, a igreja espiritual de Cristo. Agora, à medida em que nós vamos conhecendo mais da palavra de Deus, Deus vai nos agregando, ele vai nos juntando em Cristo Jesus como supremo pastor, e um dia nós chegaremos à compreensão que todos somos ovelhas do supremo pastor. Mas Jesus ele coloca a relação de um pastor com as suas ovelhas. E ele começa falando: eu sou um bom pastor. E o que é um bom pastor? Um bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas e as ovelhas também o conhecem. E graças a Deus, por onde eu tenho passado, e hoje, já o 4º ano no distrito de Dracena, eu tenho o privilégio de conhecer quem são de fato as minhas ovelhas, quem aceitou o meu pastoreio, quem realmente me considera como pastor, quem se aproximou como amigo e se tornou mais íntimo. Então, nós temos todas essas expressões de reconhecimento a todos aqueles que se aproximaram e que aceitaram o pastoreio de Jesus Cristo através da minha figura de pastor no distrito de Dracena neste momento. Mas assim como eu disse que existem pastores e mercenários, o próprio texto aqui de João capítulo 10 vai apontar isso, não é o nosso ponto de hoje, mas só citando que existe isso no texto, assim como existe bons e maus profissionais também no ministério eclesiástico, existem também o que a própria Bíblia classifica como ovelhas e bodes, né? Aqueles que rejeitam o pastor, aqueles que não têm tanta proximidade com o pastor, aqueles que se afastam, aqueles que reclamam, aqueles que não compreendem, sempre vai existir em todos os setores. Mas o que acontece aqui é exatamente a mesma coisa que acontece com Jesus Cristo, a mesma coisa que acontece com Deus. Tem pessoas que não gostam de Deus, tem pessoas que não aceitam o senhorio de Jesus Cristo, tem pessoas que não se permitem ser guiadas pelo Espírito Santo. Então, estas são criaturas de Deus, mas não se tornam filhos de Deus e filhas de Deus. Assim também acontece em todas as igrejas de ter pessoas que não se tornam ovelhas. E a Bíblia classifica essas pessoas como bodes, porque bode dá trabalho. A ovelha, ela dá trabalho também, mas ela se permite ser cuidada, né? O bode não. O bode, se você tentar cuidar dele, é capaz dele correr atrás de você, te dar uma cabeçada e te derrubar, né? Então, ele é um pouco mais arredio com essa questão de cuidado, e por isso que Jesus utiliza dessas figuras, dessas analogias, para representar também aquele que é a verdadeira ovelha e aquele também que se posiciona contra, né, o pastor dentro da igreja. Mas, graças a Deus, é que em todos os lugares que eu tenho passado, eu tenho muito mais ovelhas do que bodes. Eu tenho muito mais ovelhas, né, que são pessoas íntegras, cristãos dignos, sinceros, que estão buscando crescimento, que estão buscando paz, que estão buscando acolhimento, que querem conhecer mais de Cristo e que eu tenho o privilégio de instruí-lo na sua vida individual, na sua vida conjugal, na sua vida matrimonial, familiar, trazendo paz e estabilidade no lar, em tudo aquilo que o Espírito Santo me concede, que eu possa orientar esta pessoa, esta família, este lar, para que ele seja de fato um modelo como Deus espera em Cristo Jesus, assim segundo a promessa que foi dada a Abraão, que em cada um deles, em cada um desse lar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, agradeço muito a Deus
pelo privilégio que ele me concede de cuidar das ovelhas que, na verdade, são de Cristo, já que Cristo é o supremo pastor. Mas, neste momento, né, como pastor da igreja de Dracena, do distrito de Dracena, que são 8 igrejas que compõem, então eu tenho o privilégio de cuidar das ovelhas de Cristo que ele colocou sob a minha responsabilidade. E é por isso que ele fala aqui: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Quem é ovelha realmente me conhece, sabe quem eu sou, sabe quais são os meus propósitos, os meus sentimentos, as minhas limitações, os meus erros, os meus problemas, e nós caminhamos juntos, crescendo na bondade de Deus, na graça de Cristo, nós crescemos juntos rumo a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, que espera por nós e onde Cristo foi preparar lugar para que nós estejamos com ele por toda a eternidade. E aqui ele fala, o bom pastor é aquele que dá mais valor às ovelhas do que a si mesmo e sacrifica-se se for necessário, né? Em favor da ovelha, e aqueles que me acompanham um pouco mais de perto, né, falam, né, a respeito do ministério que eu procuro desenvolver, né, de buscar atender a todas as pessoas quanto possíveis, né, atender a todas as pessoas nas suas necessidades, nas suas limitações, orientando pela palavra de Deus, a Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Mas Jesus também, ele aponta qual é a finalidade de um pastor. Jesus teve um ministério pastoral de 3 anos e meio. E nesse período, ele teve os seus discípulos que se tornaram apóstolos, teve outros discípulos também que se tornaram pregadores do evangelho, levando a palavra de Deus, não fizeram parte do apostolado, mas fizeram parte da igreja de Cristo, e na sua despedida, Jesus, em João, capítulo 15, né? No capítulo 15, os versículos de 11 a 15, Jesus ele fala qual o propósito dele, qual é o propósito que tem que ser do pastor também nos dias de hoje. O texto, então, de João 15, versículos de 11 a 15, ele fala assim: estou dizendo estas coisas com um propósito, que a minha alegria seja a alegria de vocês, e que a alegria de vocês amadureça. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. Deem a vida pelos seus amigos. Vocês mostram que são meus amigos quando fazem o que eu mando. Não os chamo de empregados, porque os empregados não entendem o que o patrão pensa ou planeja. Eu os chamo de amigos, porque contei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Lembre-se, vocês não me escolheram, eu escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Como o fruto de vocês vem do Pai, o que pedirem ao Pai em relação a mim, ele concederá. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Esta é a função do pastor: levar todos ao amor de Cristo, levar todos ao amor fraternal, ao amor que se relaciona com Deus, ao amor que não espera a troca, mas aquele amor que se entrega, aquele amor que respeita, aquele amor que caminha junto, aquele amor em que o pastor busca oferecer o melhor ensino, a melhor direção, a melhor compreensão bíblica, oferecer a melhor orientação para aqueles que se colocam como ovelhas e assim podem ser chamados de amigos. Jesus teve o seu ministério de 3 anos e meio, para, ao final, ele poder fazer essa exclamação: eu não vou chamar mais vocês de empregados, vocês não são meus servos, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu penso, vocês sabem o meu caráter,
a minha postura, os meus princípios, os meus valores. Vocês sabem tudo de mim, então vocês são meus amigos. E é por isso que eu tive o privilégio de ter esses amigos que são verdadeiras ovelhas do meu ministério como pastor do distrito de Dracena. Tive esse privilégio de ter todos reunidos na central de Dracena. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, Carlinhos e Estela, pela presença. Vocês também estão no meu coração, na minha mente, e eu chamo dessa maneira, não de pastor Carlos Reis, mas de Carlinhos, porque amigos não se chamam por títulos. E eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, de poder chamar a irmã Estela de amiga também. Vocês são meus amigos, moram no meu coração. E todos vocês que são ovelhas queridas, amadas, porque o amor de Cristo nos uniu e porque o Espírito Santo permanece em nós e nós procuramos cumprir este mandamento principal, como diz aqui o texto bíblico. Mas lembrem-se do mandamento principal: amem uns aos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradeço por mais um ano de vida, te agradeço pelo privilégio de ter tido a celebração do culto, onde as ovelhas que o Senhor colocou em minhas mãos estiveram reunidas, celebrando com alegria o dia do meu aniversário. Agradeço porque cada um deles, de fato, é o verdadeiro presente, é a carta aberta do meu ministério pastoral que o Senhor me chamou por seu Filho Jesus Cristo. Te agradeço pelas bênçãos, pelos cuidados. Peço as tuas bênçãos sobre todos eles, todos os que estão nos acompanhando pela transmissão da rádio, todos que ouvem a mensagem neste momento, que sejam abençoados e cuidados pelo seu poder. Te agradeço pela vida de todos, te agradeço pela vida do Adriano, da Camila, dos seus filhos, que também nos ajudam a transmitir esse programa aqui na rádio. Que todos sejam agraciados pelo teu poder. Eu te louvo, coloco minha vida em tuas mãos e peço que permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente dia, uma excelente semana, em nome de Jesus.